E agora notícias internacionais. Donald Trump respondeu às críticas do presidente ucraniano, que reclamou de não ter sido convidado para as conversas de paz entre russos e americanos. Durante uma entrevista coletiva, o norte-americano atacou Volodymyr Zelensky e o culpou indiretamente pela invasão russa que completa 3 anos na próxima semana. Trump disse, abre aspas, você esteve lá por 3 anos e deveria ter terminado a guerra. Você nem deveria ter começado, poderia ter negociado, fecha aspas. Trump ainda disse que a Ucrânia deve realizar eleições e fez referência ao índice de popularidade de Zelensky, que, segundo o norte-americano, está atualmente em apenas 4%. Nesta quarta, o presidente ucraniano afirmou que os líderes russos são mentirosos, patológicos e que Donald Trump vive em um espaço de desinformação russa. Donald Trump também anunciou que deve se encontrar com Vladimir Putin ainda este mês. Apesar da declaração do republicano, o governo russo afirmou que o encontro presencial entre os dois líderes ainda pode levar mais tempo para ser preparado. Segundo o porta-voz do Kremlin, a reunião de representantes dos dois países na Arábia Saudita foi sim um passo importante, mas é apenas o primeiro passo deles, né? A última vez que um presidente norte-americano se encontrou com Putin foi lá em 2021, quando Biden ainda estava no poder e antes da guerra na Ucrânia. E agora sim, eu vou conversar com Lier Ferreira, que é professor dos cursos de Direito e também Relações Internacionais do IBMEC, no Rio de Janeiro. Lier, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Record News. O que a gente pode esperar, né? Como a gente pode traduzir esse momento da guerra entre Ucrânia e Rússia? Oi, Kelly, boa tarde àqueles que nos acompanham, né, nesse momento. A gente vê com uma certa expectativa positiva, né, porque esse conflito está próximo de completar agora 3 anos, né, completa 3 anos no próximo dia 24, segunda-feira, e pela primeira vez, como você acaba de dizer, nos últimos anos, a gente tem uma ponte direta entre Washington e Moscou, ponte essa que está sendo proposta pelo líder norte-americano, hoje Donald Trump. Claro que isso vai interessar, né, a cada um desses mandatários, né? O Putin, evidentemente, ele tem, né, o interesse em acabar com essa guerra. A Rússia e a Ucrânia têm laços históricos, né, na sua origem. A Ucrânia é o celeiro da Europa e pode funcionar como uma zona de segurança, né, entre a Rússia e a Europa, né, a Europa Ocidental, se evidentemente ela for aliada a Moscou, ou, a contrário senso, ela pode ser uma plataforma, um trampolim contra a Rússia, né, se estiver aliada contra os inimigos do país. Então, assim, por esse motivo que o Kremlin jamais permitiu, né, que a Ucrânia ingressasse na OTAN, né, e que armas de destruição em massa fossem colocadas na sua fronteira. Além disso, a gente sabe que o Putin é um sujeito vaidoso, né, e ele quer passar aí, né, para a história como um dos grandes líderes da reunificação, da reconstrução europeia. Da reconstrução russa. O Trump também é um cara que tem os seus objetivos, né? Ele sabe que os esforços de guerra endividaram a Ucrânia. A Ucrânia, além de ser um celeiro do mundo, ela é também uma das grandes fontes de terras raras, né? Que é uma substância química bastante valorizada no mundo contemporâneo, de difícil extração, de alto valor industrial, que vem escasseando no mercado internacional, de modo que reservas na Ucrânia, no Brasil, na Índia, no Vietnã se tornam ainda mais importantes. E o Trump também tem a vontade de que parceiros europeus comprem cada vez mais, né, dos Estados Unidos, inclusive no setor bélico-militar. Então, assim, tudo isso forma um caldo de interesses recíprocos, né, que as duas superpotências têm. E, evidentemente, o Trump, né, porque é um líder poderoso que gosta de exercer o seu poder, está impondo, né, uma solução de força para a Ucrânia e também para os europeus, que nesse momento estão sempre escanteados da conversa, mas isso é um tema aí para uma outra reflexão nossa. Bom, mas tem notícia importante chegando para a sua análise também, professor, porque é o seguinte, os países da Europa, deixados de fora da reunião entre os Estados Unidos e a Rússia, preparam um novo encontro para discutir a guerra na Ucrânia. De acordo com a agência de notícias Reuters, líderes europeus convocaram uma nova reunião, dessa vez com a participação do Canadá, para tratar das negociações de paz. E além do Canadá, outros países europeus que não participaram do primeiro encontro também estarão presentes, como Noruega, Finlândia, Suécia,
e Bélgica. A aproximação entre Estados Unidos e Rússia tem, claro, preocupado as autoridades do bloco europeu, que teme ser excluído das negociações para o fim da guerra. E olha, depois de Reino Unido e Suécia afirmarem que estudam a possibilidade do envio de tropas para a Ucrânia, Donald Trump afirmou que não vai se opor à decisão. Segundo o republicano, se os europeus quiserem enviar tropas de manutenção da paz depois de um acordo, será ótimo. Na segunda-feira, líderes afirmaram que consideraram a possibilidade para garantir a segurança e a estabilidade na região. Esse será ótimo, né, dito por Donald Trump, já pode ser interpretado como assim, olha, é um problema regional de vocês têm que assumir mais a responsabilidade e a gente aqui dos Estados Unidos, a gente vai tirando o pé. Qual que é a análise, né, professor, que a gente pode trazer nesse momento? É exatamente essa, Kelly. Eles vão tirar o corpo fora porque eles já foram informados, né, nessa reunião de cúpula que aconteceu, né, em Riad, na Arábia Saudita, de que os russos não vão admitir a presença de tropas da OTAN, sejam tropas, né, constituídas por forças norte-americanas e europeias, sejam forças eminentemente europeias. Na verdade, Kelly, os próprios europeus não estão seguros de que esse é o melhor caminho a seguir. O Keir Starmer, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, ele abriu essa possibilidade, mas, por exemplo, os alemães, né, disseram imediatamente que não há consenso em relação a isso, porque eles sabem que os russos jamais irão tolerar essa presença de forças da OTAN nas suas fronteiras e que isso significaria, na prática, a não interrupção da guerra, como é a vontade das duas grandes superpotências envolvidas, a saber, Estados Unidos e Rússia. Na verdade, os europeus estão, sim, muito ressentidos, né? Porque eles foram escanteados pelo Donald Trump, foram tratados como aliados de segunda categoria, né? Não foram privilegiados, não tiveram seus interesses privilegiados, né, nesse momento da negociação, e sabem que, cada vez mais, a Europa, do ponto de vista das relações globais de poder, é uma região cujo poder vem declinando relativamente em face, por exemplo, a Rússia, Estados Unidos, China e outros pivôs estratégicos do mundo contemporâneo. Então, assim, os europeus vão fazer todos os esforços, né, para que eles possam incidir e colocar os seus interesses na mesa de negociação. Agora, um detalhe importante, Kelly, que a gente não pode deixar de falar. Veja como Estados Unidos e Rússia, em primeiro lugar, e as potências europeias, né, inclusive com a recente participação do Canadá, que não participou, né, do encontro da segunda-feira convocado pelo Macron, mas deve participar do encontro de amanhã, né, que está sendo articulado entre os parceiros da OTAN. Por enquanto, os interesses ucranianos, e particularmente do presidente Zelensky, não estão sendo considerados. O que isso quer dizer? Que a Ucrânia está no rabo da fila, na rabeta dos interesses a serem contemplados aí. O que a gente parece que está assistindo aqui, mais uma vez, é uma grande conferência de Berlim, né, lá no século XIX, que dividiu a África entre as potências europeias. Parece que algo parecido está acontecendo aqui, a divisão da Ucrânia entre as grandes potências, a começar pelos interesses norte-americanos e russos e, subsidiariamente, pelos interesses europeus. Os interesses ucranianos, propriamente dito, até aqui não estão sendo considerados. Professor, e em meio à aproximação entre Estados Unidos e Rússia, o Fundo Soberano Russo disse esperar que empresas norte-americanas retornem ao país ainda em 2025. Em 2022, quando a guerra na Ucrânia começou, várias empresas ocidentais, como a Apple e a Amazon, fecharam as portas e pararam de operar no país. Agora, com as negociações para a paz na Ucrânia, excluindo países europeus e a própria Ucrânia, o Fundo Russo de Investimentos Diretos disse que espera o retorno do investimento de várias empresas americanas no mercado russo no segundo trimestre do ano. Apesar disso, o chefe do departamento afirmou que o processo de retorno pode ser complicado, já que muitos nichos já foram ocupados. Até o momento, nenhuma empresa norte-americana manifestou a possibilidade de operar na Rússia. E tem mais. Agora há pouco, durante o encontro com o primeiro-ministro de Portugal, no Palácio do Planalto, o presidente Lula falou sobre a guerra na Ucrânia. Vamos ouvir. Sobre a Ucrânia, eu vou apenas fazer um breve histórico. O Brasil repudiou
a ocupação territorial pela Rússia. E o Brasil, desde o começo, se colocou à disposição de que era possível colocar tanto o presidente Putin quanto o Zelensky numa mesa de negociação e tentar encontrar uma saída. E a única saída é uma saída de paz. É uma saída que eu disse até durante muito tempo que ela poderia ser resolvida com uma pesquisa de opinião pública. Poderia a ONU ter contratado uma pesquisa e perguntado para o povo: você é russo ou ucraniano? Você é russo ou ucraniano? E aí acatava o resultado da pesquisa, estava resolvido. Mas a relação humana não é assim. Eu conversei várias vezes com o Putin, eu conversei na ONU com o Zelensky, eu conversei com muitos países e com muitos presidentes de países sobre a guerra, na perspectiva de criar um clima de paz. Muitos companheiros resolveram fazer muitas reuniões de paz, inclusive em vários países, até no Catar houve reunião de paz, mas as pessoas só chamavam o lado da Ucrânia. E aqui nós cansamos de dizer: não tem paz se não chamar os dois e colocar na mesa. Não tem paz só de um lado. Pois bem, o Brasil e a China fizeram um protocolo para tentar encontrar uma forma de paz. Esse protocolo foi discutido com muitos países, mas me parece que as pessoas não deram muita importância ao protocolo. Agora, o Trump ganha as eleições e o Trump começa a conversar com o Putin. E agora a preocupação de algumas pessoas é que o Trump tem que chamar o Zelensky para a mesa de negociação, porque agora só está o Putin negociando. E eu também acho errado. Não é nem chamar só o Putin ou chamar só o Zelensky. Tem que chamar os dois, colocar numa mesa de negociação e encontrar um denominador comum que possa restabelecer a paz. O Brasil não só repudiou a invasão, como o Brasil repudiou o genocídio na faixa de Gaza, como o Brasil repudia o bloqueio à Venezuela, o bloqueio a Cuba, porque nós temos uma tradição de tentar promover sempre a paz, sempre a convergência, nunca a guerra e a divergência. Professor, mas o fato é o seguinte, né? Quando vai para a negociação, pesa mesmo, né? Toda a influência que os Estados Unidos têm pelo poderio bélico, pelo apoio que pode dar a essas nações que estão em conflito, né? As relações internacionais, Kelly, queiramos ou não, são relações de força. E os países que têm maior recursos de poder acabam sendo invariavelmente beneficiados em qualquer processo que diga respeito às relações internacionais, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista bélico-militar. Evidentemente, os Estados Unidos ainda são a maior superpotência do mundo, a única superpotência global do planeta, pontificando na cabeça em todas as áreas que nós quisermos, né, trabalhar, desde a economia até a questão cultural, né, passando pelos armamentos e quaisquer outros que você queira colocar aí, a questão científica e tecnológica. Os Estados Unidos lideram praticamente em todos os quadrantes, né, das relações de poder que possam ser imaginadas. Então, assim, os Estados Unidos fazem muita diferença e o Trump já colocou muito claramente de que ele quer acabar com essa guerra, né, de que existem interesses dos Estados Unidos dentro do território ucraniano. Existe, como a nossa matéria mostrou, né, o interesse russo em receber empresas americanas novamente investindo em seu país, mas existe também, né, o interesse dessas empresas, da economia americana, em não deixar o mercado russo para outras potências ocuparem, particularmente para a China ocupar. Então, assim, esse é um xadrez estratégico, né, esse é um xadrez onde cada um dos negociantes, cada um dos participantes está querendo colocar os seus interesses. O Brasil, de fato, como o presidente Lula falou, tem uma tradição pacífica, tem uma tradição multilateralista. O Trump já sinalizou, inclusive, que China e Brasil talvez pudessem ser países a enviar tropas, né, para a Ucrânia, né, num esforço multilateral, né, para que se crie uma força da ONU ali capaz de equacionar e impedir com que novos conflitos ocorram, né, entre forças russas e ucranianas. Eu, particularmente, no caso brasileiro, não acredito nessa possibilidade,
porque eu acho que o cenário interno brasileiro, nesse momento, não é favorável a esse esforço de paz, embora isso pudesse dar, né, render muitos dividendos ao Brasil do ponto de vista das relações internacionais. Mas uma coisa é importante nós percebermos, né, a paz só será construída, né, a partir do momento em que as grandes potências estiverem alinhadas, né, em relação aos interesses que cada uma delas terá na Ucrânia. Kelly, é chato falar, eu sei que o nosso ouvinte não gostaria de ter uma notícia como essa, mas o grande derrotado dessa guerra será o povo ucraniano. Muito provavelmente ela vai perder, a Ucrânia vai perder cerca de 20% do seu território já ocupado pela Rússia e terá também uma dependência política e econômica dos países ocidentais muito grande. A Ucrânia vai demorar a se recuperar desse grande baque que infelizmente foi gerado por uma guerra, essa guerra que ela mesma, sob certos aspectos, poderia ter evitado, né, assim como disse o próprio presidente Donald Trump, né, quando disse que a Ucrânia também é responsável por essa guerra. Mas eu acho que esse é um tema para nós conversarmos num outro momento. Até porque está chegando um ponto aqui bem interessante, que também é um ponto sensível da gestão Trump. Uma TV americana informou que o governo Trump interrompeu todas as solicitações de imigração feitas por ucranianos e latino-americanos durante o mandato de Joe Biden. Segundo a notícia, os imigrantes entraram no país por meio de programas do governo, mas ainda não se sabe quantos foram afetados pela medida. De acordo com fontes do governo, a pausa nos processos foi justificada por preocupações com fraudes. Durante o governo Biden, milhares de estrangeiros foram permitidos de entrar legalmente nos Estados Unidos por uma lei que concede autorização rápida com base em motivos humanitários, como a guerra. Um desses programas é o Unindo pela Ucrânia. Por causa dele, cerca de 240 mil ucranianos entraram nos Estados Unidos desde o começo da invasão russa. Professor? Kelly, as licenças humanitárias, em geral, embora elas variem de caso a caso, em geral elas têm duração de 2 anos. O que está claramente constituído aí? A partir do momento em que essas licenças são suspensas ou que os processos não avançam, né, para uma resposta definitiva, né, o que nós vamos ter é um imenso contingente de imigrantes ucranianos particularmente, mas, claro, também de outros países, Afeganistão, Venezuela, dentre outros, que estarão em situação irregular nos Estados Unidos. Ora, nós já temos acompanhado com muita dureza que os Estados Unidos elegeram os imigrantes como seus inimigos internos preferenciais. Isso quer dizer que todo um imenso contingente populacional, né, desses países que aqui foram citados, por exemplo, Ucrânia, Afeganistão e Venezuela, estarão, digamos que, vulneráveis a deportações em massa, como vem acontecendo com imigrantes de outros países, particularmente Brasil, México, né, e outros latino-americanos. Então, assim, é mais uma situação de vulnerabilidade muito grande, gerada, né, por essa política de enfrentamento aos imigrantes, né, proposta e posta em marcha pelo governo Trump, e é, evidentemente, mais um elemento de complicação e de pressão sobre Vladimir Zelensky, porque a Ucrânia hoje não tem condições de receber de volta essas milhares de pessoas. Por quê? Porque tem a sua economia devastada, a sua infraestrutura destruída e está literalmente com o pires na mão, né, ensejando todos os esforços possíveis na resistência da guerra contra os russos. Então, isso, mais uma vez, é um elemento de pressão de Washington, de Trump particularmente, para que Zelensky acolha, acate, né, mano militare, né, engula goela abaixo o acordo que for imposto, né, principalmente por Rússia e Estados Unidos. Está muito claro que é mais uma peça dessa estratégia trumpista para acabar com a guerra sem contemplar os interesses e as necessidades do povo ucraniano. Professor, muito obrigada pela análise, viu? Sempre muito importante para a gente te ouvir. Uma boa tarde e até a próxima. Kelly, boa tarde. Fico à tua disposição para voltar sempre que for necessário. Obrigada mais uma vez.